Segunda parte do livro Buracos Negros, de Steve Hawkes. Desde já quero pedir desculpas pela minha pronúncia errada das palavras que estão em outro idioma. Esses cálculos foram os primeiros a mostrar que um buraco negro não precisava ser uma via de mão única para um beco sem saída. Nada mais lógico que as emissões sugeridas pela teoria ficassem conhecidas como radiação de Hawkes. Desde então, uma série de pesquisadores usou diversas abordagens para comprovar matematicamente que buracos negros emitem radiação térmica. Simplificando, a mecânica quântica sugere que a totalidade do espaço é preenchida com pares de partículas e antipartículas virtuais, que se materializam em pares, se separam, se juntam outra vez e se aniquilam. Tudo isso em um processo contínuo. Esse conceito gira em torno da ideia de que o vácuo nunca está totalmente vazio. Segundo o princípio da incerteza da mecânica quântica, sempre existe a chance de que partículas passem a existir, por menor que seja o período, e isso envolveria sempre pares de partículas com características opostas surgindo e desaparecendo. Essas partículas são chamadas virtuais porque, ao contrário das partículas reais, não podem ser observadas diretamente com um detector de partículas. De qualquer forma, é possível medir seus efeitos indiretos e sua existência foi confirmada por um pequeno desvio chamado deslocamento de Lamb, que elas produzem nos níveis de energia do espectro da luz emitida por átomos de hidrogênio excitados. Na presença de um buraco negro, um membro de um par de partículas virtuais pode cair no buraco, deixando o outro sem o companheiro necessário para a aniquilação mútua. A partícula ou antipartícula abandonada pode cair no buraco negro depois de sua parceira, mas também pode escapar para o infinito, onde parece se manifestar como radiação emitida pelo buraco negro. O ponto central aqui é que a formação e o desaparecimento dessas partículas normalmente passam despercebidos, mas se o processo acontece bem no limite de um buraco negro, um membro do par pode ser arrastado para dentro enquanto o outro não. Um observador teria a impressão de que a partícula está sendo cuspida pelo buraco negro. Um buraco negro com a massa do Sol vazaria partículas a uma taxa tão reduzida que não seríamos capazes de detectar o processo. No entanto, poderia haver mini buracos negros bem menores, com a massa de, digamos, uma montanha. Um buraco negro do tamanho de uma montanha emitiria raios X e raios gamas a uma taxa de cerca de 10 milhões de megawatts, o suficiente para fornecer eletricidade para todo o planeta Terra. No entanto, não seria nada fácil tirar proveito de um mini buraco negro. Ele não poderia ser mantido em uma usina de energia, porque atravessaria o chão e pararia no centro do planeta. Se tivéssemos um buraco negro desses, talvez o único modo de mantê-lo sob controle seria deixá-lo orbitando a Terra. Os cientistas têm procurado mini buracos negros com essa massa, mas até o momento não encontraram nenhum. O que é uma pena, porque se alguém tivesse conseguido, eu ganharia um prêmio Nobel. De qualquer forma, outra possibilidade é que talvez sejamos capazes de criar mini buracos negros nas dimensões extras do espaço-tempo. Essas dimensões extras se referem a algo além das três dimensões com as quais estamos familiarizados no dia a dia, além da quarta dimensão, o tempo. A ideia surgiu como parte de um esforço para explicar por que a gravidade é tão mais fraca que outras forças, como o magnetismo. Talvez ela também tenha de operar em dimensões paralelas. Segundo algumas teorias, o universo que vive... Segundo algumas teorias, o universo que vivenciamos é apenas uma superfície quadridimensional em um espaço com 10 ou 11 dimensões. O filme Interestelar
dá uma ideia de como isso funcionaria. Nós não veríamos essas dimensões extras porque a luz não se propagaria por elas, mas apenas pelas 4 dimensões do nosso universo. A gravidade, porém, afetaria as dimensões extras e seria muito mais forte nelas que em nosso universo. Isso facilitaria muito a formação de um pequeno buraco negro nas dimensões extras. Talvez seja possível observar esse fenômeno no Grande Colisor de Hadrons, que fica na Suíça. Ele consiste de um túnel circular com 27 quilômetros de comprimento. 2 feixes de partículas viajam por esse túnel em direções opostas e são levados a colidir. Algumas colisões talvez criem mini buracos negros que irradiariam partículas em um padrão fácil de reconhecer. Assim, pode ser que eu consiga meu prêmio Nobel, afinal. O prêmio Nobel é o Prêmio Nobel de Física é concedido quando uma teoria passa pelo teste do tempo, ou seja, quando é confirmada de maneira irrefutável. Por exemplo, Peter Higgs foi um dos cientistas que, na década de 1960, sugeriu a existência de uma partícula que daria sua massa às demais partículas. Quase 50 anos depois, 2 detectores do Grande Colisor de Hadrons identificaram os sinais do que veio a ser chamado de bóson de Higgs. Foi um triunfo da ciência e da engenharia, de uma teoria brilhante e da evidência obtida com dificuldade. Com isso, Peter Higgs e Francis Engler, um cientista belga, receberam o prêmio em conjunto. Ainda não foi encontrada nenhuma comprovação física da radiação de Hawks e alguns cientistas sugerem que será difícil detectá-la. Mesmo assim, com os buracos negros sendo estudados de forma cada vez mais detalhada, talvez um dia surja a confirmação. Quando as partículas escapam de um buraco negro, o buraco perde massa e encolhe. Isso aumenta a taxa de emissão de partículas. No fim, o buraco negro perde toda a massa e desaparece. E o que acontece então com todas as partículas e os azarados astronautas que caíram no buraco negro? Eles não podem simplesmente reaparecer quando o buraco negro sumir. Como eu já disse, a informação sobre o que caiu ali dentro se perde, com exceção da quantidade total de massa, o estado de rotação e a carga elétrica. Mas, se a informação de fato é perdida, surge um problema sério que bate de frente com aquilo que entendemos da ciência. Por mais de 200 anos, temos acreditado no determinismo científico, ou seja, que as leis da ciência determinam a evolução do universo. Em princípio, foi formulado por Pierre-Simon Laplace, que afirmou que, se conhecemos o estado do universo em dado instante, as leis da ciência o determinarão em todos os momentos futuros e passados. Dizem que Napoleão perguntou a Laplace como Deus se encaixaria nesse cenário, ao que Laplace teria respondido: Senhor, não tenho necessidade dessa hipótese. Acho que Laplace não estava alegando que Deus não existia, apenas que ele não quebraria as leis da ciência. Esse deve ser o posicionamento de todo cientista. Uma lei científica não está totalmente fundamentada na ciência se vigora apenas quando um ser sobrenatural decide deixar as coisas se desenrolarem sem sua intervenção. No determinismo de Laplace, a pessoa precisava conhecer as posições e velocidades de todas as partículas em dado instante para prever o futuro, mas também precisamos levar em consideração o princípio da incerteza, articulado por Arne Heisenberg em 1923, que está no âmago da mecânica quântica. Segundo o princípio da incerteza, quanto maior a precisão com que conhecemos as posições das partículas, menor a precisão com que podemos saber de suas velocidades e vice-versa. Em outras palavras, é impossível conhecer tanto as posições quanto as velocidades de forma exata, assim como podemos prever o futuro de maneira precisa. A resposta é que, embora não possamos predizer as posições e velocidades separadamente, podemos prever o estado quântico. A partir dele é possível calcular as posições
e velocidades com determinado grau de precisão. Dessa forma, continuaríamos esperando que o universo fosse determinista, tendo em vista que, se conhecêssemos o estado quântico do universo em dado instante, as leis da ciência deveriam possibilitar a previsão em qualquer outro instante. O que começou como uma explicação do que acontece em um horizonte de eventos aprofundou-se em uma exploração de alguns dos temas filosóficos mais importantes da ciência, do mundo mecânico de Newton, passando pelas leis de Laplace e alcançando as incertezas de Heisenberg e dos pontos em que são desafiados pelos mistérios dos buracos negros. Resumindo, embora na teoria da relatividade geral de Einstein a informação que entra em um buraco negro seja destruída, a teoria quântica afirma o contrário. Se a informação se perdesse em buracos negros, não seríamos capazes de prever o futuro, pois dessa forma um buraco negro poderia emitir qualquer conjunto de partículas, desde um aparelho de TV funcionando a um exemplar encadernado de couro com as obras completas de Shakespeare, embora as chances de emissões tão exóticas quanto estas sejam ínfimas. Talvez pareça que não faz grande diferença se somos ou não capazes de prever o que sai dos buracos negros. Afinal, não existem buracos negros perto de nós. Mas é uma questão de princípio. Se o determinismo, a previsibilidade do universo, não funciona com buracos negros, ele poderia deixar de funcionar também em outras situações. Pior, se o determinismo não funciona, também não podemos ter certeza do nosso passado histórico. Os livros de história e nossas lembranças poderiam não passar de uma ilusão. É o passado que nos diz quem somos. Sem ele, perdemos nossa identidade. Assim, era fundamental determinar se a informação realmente se perdia nos buracos negros ou se, em tese, podia ser recuperada. Muitos cientistas achavam que a informação não se perdia, mas ninguém era capaz de sugerir um mecanismo que a mantivesse preservada. O debate prosseguiu por anos. Por fim, encontrei o que acredito ser a resposta. Ela depende da ideia de Richard Feynman, que diz que, em vez de uma única história, existem muitas histórias possíveis, cada uma com sua probabilidade específica. Nesse caso, há dois tipos de história. Em uma, existe um buraco negro no qual as partículas podem cair. Em outra, não existe buraco negro. A questão é, de fora, não podemos ter certeza se o buraco negro existe ou não. Sempre há uma chance de que não exista. Essa possibilidade basta para preservar a informação, mas ainda assim a informação não é devolvida de uma forma muito útil. É como queimar uma enciclopédia. A informação não se perde caso você guarde as cinzas, mas fica impossível de ler. O cientista Kip Thorne e eu apostamos com outro físico, John Preskill, que a informação se perderia nos buracos negros. Quando descobri como ela podia ser preservada, admiti a derrota. Para pagar a aposta, dei uma enciclopédia a Preskill. Talvez devesse ter lhe dado as cinzas. Na teoria, com uma visão puramente determinista do universo, podemos queimar uma enciclopédia e depois reconstruí-la se conhecermos as características e a posição de cada átomo que compõe cada molécula de tinta e papel e mantivermos controle sobre tudo isso o tempo todo. Atualmente estou trabalhando com meu colega de Cambridge, Malcolm Perry, e com Andrei Storm, de Harvard, em uma nova teoria baseada em uma ideia matemática chamada supertradução, com o objetivo de explicar o mecanismo pelo qual a informação é devolvida por um buraco negro. Segundo nossa teoria, a informação fica codificada no horizonte do buraco negro. Aguardem. Após a gravação das palestras transcritas neste livro, o professor Steve Hawkes e seus colegas publicaram um artigo para explicar matematicamente como a informação pode ficar armazenada no horizonte de eventos. Segundo essa teoria, a informação é transformada em
um holograma bidimensional, num processo conhecido como supertradução. O artigo intitulado Soft Hair on Black Holes, cabelos macios em buracos negros, oferece um vislumbre bastante revelador da linguagem hermética desse campo, como mostra a reprodução do resumo ao fim desta palestra e do desafio dos cientistas em tentar explicá-la. O que isso nos diz quanto à possibilidade de cair em um buraco negro e sair em outro universo? A existência de histórias alternativas com e sem buracos negros sugere que talvez a existência de histórias alternativas com e sem buracos negros sugere que talvez isso seja possível. O buraco precisaria ser grande e, se estivesse em rotação, poderia conter uma passagem para outro universo. Mas você não poderia voltar para o nosso universo. Assim, embora eu adore viagens espaciais, não vou tentar fazer isso. Se um buraco negro existir em rotação, talvez seu centro não consista de uma singularidade, um ponto infinitamente denso. Pode ser que a singularidade esteja na forma de um anel, o que nos leva a especular sobre a possibilidade de não só cair em um buraco negro, como também viajar por um. Isso significaria ir embora do universo tal como conhecemos. E Steve Hawking concluiu com um pensamento fascinante. Talvez haja algo do outro lado. Minha mensagem aqui, então, é que os buracos negros não são tão negros quanto se diz. Não são as prisões eternas que um dia se conjecturou. As coisas podem sair de um buraco negro, tanto neste universo quanto possivelmente em outro. Assim, se você sente que está em um buraco negro, não desista. Existe uma saída. Foi demonstrado recentemente que simetrias de supertradução BMS implicam um número infinito de leis de conservação para todas as teorias gravitacionais em espaços-tempos. Assintoticamente, essas leis exigem que os buracos negros comportem grande quantidade de cabelos de supertradução macios. Energia zero, de um modo similar à presença de um campo de Maxwell, implica a existência de cabelos macios elétricos. Este artigo faz uma descrição explícita de cabelos macios em termos de gravitons ou fótons, moles no horizonte do buraco negro, e mostra que a informação completa sobre o estado quântico deles é armazenada em uma placa holográfica na fronteira futura do horizonte. A conservação de carga é usada para fornecer um número infinito de relações exatas entre os produtos de evaporação dos buracos negros com diferentes cabelos macios, porém de outro modo idênticos. Argumenta-se ainda que cabelos macios localizados espacialmente dentro de muitos Argumenta-se ainda que cabelos macios localizados espacialmente dentro de muito menos do que o comprimento de um Planck não podem ser excitados em um processo fisicamente realizável, fornecendo um número efetivo de graus de liberdade macios proporcional à área do horizonte nas unidades de Planck. Steve Hawking foi por 30 anos professor lucasiano da Universidade de Cambridge, uma das mais prestigiosas cátedras de matemática do mundo, já ocupada por Isaac Newton, e atualmente é diretor de pesquisa do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica e fundador do Centro de Cosmologia Teórica da Universidade. Considerado um dos físicos mais importantes da história, recebeu inúmeros prêmios e honrarias, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior condecoração civil dos Estados Unidos. Seus livros para o público geral incluem Uma Breve História do Tempo, O Universo numa Casca de Nós e Autobiografia, Minha Breve História, lançados pela Intrínseca, e também O Grande Projeto e a coletânea de ensaios Buracos Negros, Universos Bebês. David Schumann, autor
da introdução e das notas deste livro, é editor de ciências da BBC News e cobre assuntos científicos e ambientais desde 2003. Suas reportagens vão desde o lançamento do último ônibus espacial americano até as descobertas do Grande Colisor de Hadrons. Colaborador regular do News da BBC, Schumann é também autor de 3 livros.